Rapaziada do Tietê, hoje nós vamos estudar impulso de uma força. O que seria impulso de uma força? Bom, vamos lembrar aqui de alguma coisa que você aplique a força. O que vai acontecer? Esse corpo irá se deslocar com maior ou menor velocidade. Então, o impulso de uma força seria a força aplicada ao corpo em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, vamos ver aqui, nessa nossa primeira figura aqui que eu coloquei para você, ó. O estudo da física mostra que o início de um movimento ou a sensação dele só pode ocorrer sobre uma ação de uma força. Como assim? Por exemplo, quando esse jogador aí for bater na bola, ele pode bater com uma maior ou menor intensidade. Com isso, ele vai ter uma sensação de prolongar, ou seja, de jogar essa bola a uma distância maior ou uma distância menor, sobre a ação, né, da batida na bola com que ele colocou. Né? Impulso de uma força constante. Os impulsos são situações que sempre encontramos no nosso cotidiano, onde existem empurrões, puxões, impactos e explosões. Ontem até houve um grande caso, né, no Líbano, que houve aquela explosão, para vocês verem o impacto da força que ocasionou. Destruiu um quarteirão em todo. Então, o impulso, ele está no nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui uma figura que temos 3 alunos tentando puxar o nosso querido coordenador, Chicão. Então, quando a gente está tentando puxar o Chicão, a gente está tendo o quê? Um impulso, porque a gente está tentando puxar ele para o nosso lado, né, num determinado intervalo de tempo. Então, impulso é isso, é quando nós aplicamos a força ao corpo, seja ele através de empurrão, puxões, impactos e explosões, né, num determinado intervalo de tempo. Então, o conceito de impulso é a relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo que atuou, ou seja, é o impulso. Definirá o valor da velocidade inicial do movimento sem ação da força, como mostra a figura, né? Podemos ver aqui que eu tenho um corpo que foi aplicado uma força, esse corpo está se deslocando, né, por uma outra posição, depois por uma outra posição num determinado intervalo de tempo. Então, podemos visualizar nessa imagem o impulso. E como nós vamos escrever isso matematicamente? Então, intensidade, o impulso seria essa minha intensidade, o valor com que essa força foi aplicada ao corpo num determinado intervalo de tempo. E não podemos esquecer que o impulso é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido, tá? Então, a unidade no sistema internacional de impulso é Newton vezes segundo. Por quê? A força é aplicada em Newton e o tempo em segundo. Aqui nós podemos ver nesse exemplo o impulso, né? Nós temos um cidadão, um Zequinha, empurrando o carro. Quando ele está empurrando esse carro, ele está colocando uma intensidade, né, para esse carro ter movimento. Quando ele está movimentando esse corpo, ele vai ter uma direção e um sentido com que ele vai se movimentar. Podemos ver que o impulso aí vai ter a mesma direção e o sentido que a força foi aplicada. Logicamente, quando eu apliquei esse impulso, eu vou ter uma velocidade. Nós depois vamos ver em quantidade de movimento, tá? Que vai ser a nossa próxima aula. Um exemplo aqui, ó, do nosso dia a dia. Os canhões de longo alcance possuem canos compridos. Por que eles possuem canos compridos, por exemplo, para atingir os alvos? Para ele ter o maior, ou seja, para o projétil percorrer a maior distância, né? Quanto maior for a distância que ele percorrer, maior vai ser essa velocidade com que ele vai atingir. Então, eu coloquei isso aqui para vocês entenderem. Os canhões de longo alcance possuem canos compridos, pois quanto mais longo for, maior será a velocidade de sair da bala. Isso ocorre porque a força aplicada no projeto durante a explosão da pólvora atua nele por um tempo maior, aumentando o impulso exercido no projeto. Tá certo?
Eu posso calcular também essa minha força, né? Esse meu impulso, né? A força aplicada no corpo através das áreas, né? Essa área da figura na qual eu estou aplicando esse impulso, eu vou achar o meu impulso. E como é que eu acho isso? Através da área. A área, numericamente, é o próprio impulso, ou seja, eu vou ter uma figura no qual eu vou calcular essa área e através do resultado dessa área vai ser o meu próprio impulso. Gente, vamos colocar um exemplo prático, né, da nosso primeiro slide, o jogador chutando uma bola. Durante o jogo do Mengão, um jogador chuta a bola aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 500 N. Durante o intervalo de tempo de 0,1 segundo. Calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Então, nós vamos ter aí uma força de contato. O pé do jogador chutando a bola. Então, a força vai ser igual a 500 N, né? O tempo 0,1 segundo. Nós sabemos que a fórmula matemática de nós calcularmos o impulso é força vezes tempo. A força de 500 vezes um tempo de 0,1. Não se esqueça que a unidade de força é newton, de tempo em segundo. Vai ser um impulso de 500 newton por segundo. Tá certo? Gente, essa nossa aulinha vai ficar aí para vocês olharem. Qualquer dúvida, nós nos encontramos na aula do TIM, né, para tirarmos essa dúvida. E depois nós iremos fazer uma aula de exercício. Um abraço do Jamel.